Nesse vídeo a gente vai ver onde cada inimigo que o Zoro enfrentou em One Piece está localizado. Sei que alguns, muita gente já vai saber, mas garanto que outros vão surpreender, porque seus destinos nunca foram mostrados propriamente na história, mas sim mencionados pelo autor. Tem bastante coisa interessante aqui no meio, então eu compilei todos os principais antagonistas que o Zoro combateu. Fiz um curto resumo de sua trajetória e o que ele tá fazendo hoje. Por isso, já te peço aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e é isso. Eu sou o Lipe e com a introdução feita, vamos começar o vídeo em ordem cronológica. Cabaji, o braço direito do Bug. O primeiro inimigo que o Zoro derrotou em One Piece foi o acrobata Cabaji. E detalhe, nosso espadachim já estava todo estourado da luta contra Morgan Mão de Machado, que ele e o Luffy venceram juntos. Hoje, o Cabaji ocupa um cargo de destaque, um membro VIP na Cross Guild, ao lado do lendário Yonkou Bug, seu companheiro Moji, Rich, Alvida e Mr. Tree. Claro, ele também tá junto de Crocodile e Mihawk, mas... vamos ser sinceros, os top tier desse bando não dão muita moral pros amigos do Bug. Enfim, pode parecer piada porque tudo aí é um grande circo, né? Mas o cara tá agora em uma das maiores organizações do mundo. E talvez hoje a que represente o maior perigo direto contra a marinha. Quem diria, hein? Talvez ele ainda tenha alguma luta guardada contra o Zoro no futuro. Mas a partir do momento que o Mihawk assume como braço direito do Bug, entre aspas, é muito difícil que o pobre do Cabaji volte a ter algum espaço. E antes da gente falar do melhor espadachim do mundo, Nyaban Brothers, Butch e Chama. Os mordomos gato da tripulação do Kuro enfrentaram o Zoro na Vila Syrup. E eles sumiram logo depois. Até hoje não deram as caras de novo na história. Nem em capa, nem em entrevista, nem em SBS, nem em nada. E Eiichiro simplesmente tratou eles como a estampa na roupa do seu capitão. É, exatamente isso que você está pensando. Talvez estejam por aí aplicando golpes em vilas pequenas ou servindo de tapete para alguma gangue local. O mais provável, esquecidos mesmo. Mas agora, Drácula Mihawk. O Zoro foi derrotado por ele lá em Baratie, no comecinho da jornada, e jurou que nunca mais perderia. Desde então, tudo que o Zoro faz é visando algum dia superar o Mihawk. E para isso, ele é capaz até mesmo de se ajoelhar perante ao seu grande rival para pedir ajuda. Afinal de contas, pro Zoro, há um sonho ainda mais importante do que o do seu capitão Monkey D. Luffy. Por isso, ele dedica sua vida a se tornar mais forte para proteger ele e isso, consequentemente, o levará a uma batalha contra o Mihawk, que agora também é o braço direito da tripulação de um Yonkou. Sendo o membro mais forte da Cross Guild, o reencontro entre os dois é inevitável e está muito próximo de acontecer. Eu acredito que a última luta do Zoro em One Piece será contra o maior espadachim do mundo. E dessa vez, o resultado vai ser diferente. Hachan, nosso querido Hachi. O povo espadachim foi vencido em Arlong Park, mas acabou se tornando um aliado do Chapéu de Palha. Ele apareceu em Sabaody junto com Akemi e o Papag e foi uma figura central em um dos momentos mais marcantes de toda essa história. No final do arco dele dos Tritões, ele foi visto se despedindo do Chapéu de Palha e proclamou que ajudaria a consertar a fábrica de doces. Hoje, depois de um passado de muita criminalidade, o Homem-Polvo vive tranquilo na sua terra natal. Mr. One das Bones. Esse aqui é clássico. O Homem-Lâmina foi o oponente do Zoro durante o arco de Alabasta e após sua derrota foi direto para Impel Down. Hoje, ele permanece sendo o braço direito de Crocodile, mas não na Baroque Works e sim, obviamente, na Cross Guild. Ou seja, ele ainda tá nativa. E se o Yonkou Bug bater de frente com o Chapéu de Palha, muitos podem acreditar que a revanche já tá garantida, mas... não, né? A gente já sabe. Roronoa Zoro tá num nível muito mais alto que das Bones. Esse cara não tem nível pra competir com o nosso espadachim. E quando esses bandos se enfrentarem, a verdade seja dita, o único adversário à altura do Zoro vai ser aquele reconhecido mundialmente como o melhor espadachim de todos. T-Bone. Um dos oficiais mais justos da marinha, um homem de aparência terrível contrastando com seu coração amável. Ele foi derrotado pelo Zoro no trem marítimo e, infelizmente, T-Bone morreu antes do arco de Egghead. Foi assassinado por civis gananciosos por culpa da recompensa oferecida pela Cross Guild.
triste ironia, né? O grupo que recompensou o assassino é justamente o que conta com Cabaji, Mr. One e Mihawk, 3 dos antigos adversários do Zoro. Pobre T-Bone, né? Ele era realmente um dos marinheiros mais queridos que tem em One Piece, mas muita gente nem lembra da personalidade dele. Kaku. Zoro enfrentou Kaku em Enies Lobby quando ele ainda era CP9 e tinha acabado de comer a fruta da girafa. Depois de sumir por um tempo, fugindo do próprio governo mundial, ele voltou e foi reintegrado como agente da CP0. O destino os conectou novamente em Egghead quando os dois, apesar de estarem em lados opostos e terem combatido também um ao outro, acabaram lutando juntos. A última vez que Kaku foi visto foi junto de Lute, voltando para o navio do governo mundial, onde alegaram que mataram Stussy, provavelmente uma mentira contada para poupar a vida da companheira. Shimotsuki Ryuma. Zoro enfrentou o cadáver reanimado do lendário samurai em Thriller Bark. E bom, ele já estava morto, né? Mas mesmo assim, ele, Ryuma, foi um dos oponentes mais respeitados e difíceis que o Zoro teve. Obviamente, com sua força reduzida devido à condição de seu corpo e à falta também da sua sombra original. O que é importante é que hoje, o Ryuma repousa em paz após ter seu corpo consumido pelas chamas azuis. Em Wano, na região de Ringo, há um túmulo em homenagem à lenda que ele foi. Bartolomeu Kuma. Zoro tentou impedir Kuma de levar o Luffy em Thriller Bark e acabou absorvendo toda a dor do seu capitão em um dos momentos mais marcantes de One Piece. Certamente, um dos mais épicos de Roronoa Zoro. Não foi uma vitória, o adversário naquela altura era muito mais poderoso que o espadachim, a condição do combate não era nada justa, mas foi um momento incrível e de demonstração de lealdade ímpar. Hoje, depois de muita dor e sofrimento, Kuma está em Elbaf junto de sua filha Bonnie e também ao lado de Vegapunk Lilith. Seu futuro, assim como a recuperação da sua consciência, permanecem incertos. Human Drills, os famosos mamacos do Mihawk. Durante time skip lá na ilha de Kuraigana, mais especificamente no reino Shikiaru, Zoro derrotou todos os mamacos espadachins, até esse nojento de filler que imita o Mihawk, sendo que não existe no mangá. Não sabia dessa não, né? Pois é, ele não existe. Todos eles continuam por lá, vivendo numa boa, fazendo o que sabem fazer de melhor, que é imitar humanos. Ryozou. Conhecido como o melhor espadachim da Ilha dos Tritões, esse Homem-Peixe conseguiu superar e muito as habilidades de Hashi com espadas. Enquanto um usava 6 sabres, o outro ostentava 8 com uma técnica ainda mais refinada, mas não chegou perto de ser páreo pro Zoro, que após 2 anos treinando com o Mihawk, tinha se tornado um verdadeiro monstro. Desculpa a sinceridade, mas ele foi um adversário tão ridículo que o Zoro simplesmente amassou ele com um único golpe. Depois dessa derrota humilhante, ele foi jogado na prisão humilhante, junto com seus companheiros humilhados de tripulação e envelheceu humilhantemente rápido devido ao efeito colateral dos anabolizantes que ele usava. Enquanto isso, o Zoro, supostamente natural, segue invicto. Monet. Zoro não chegou a assassinar a Monet, mas aterrorizou ela de um jeito tão insano que a arpia simplesmente morreu por dentro. Mais tarde, Monet notou uma explosão vinda da sala do Sed e se preparou para se sacrificar despedindo-se de Doflamingo, dizendo que ele se tornaria o rei dos piratas. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela foi morta quando Caesar apunhalou seu coração, acreditando ser o de Smoker, já que o Law secretamente devolveu o coração da Monet ao Caesar em vez de lhe dar o de Smoker. A gente não tem uma confirmação oficial de sua morte, mas o fato do Caesar apunhalar o seu coração e depois tudo ali explodir são bons indícios de que sim, ela já não se encontra mais por aí. Pika. Um dos grandes executivos da família Don Quixote, usuário da Fruta da Pedra e com a voz mais fina de Dressrosa e quiçá de todo One Piece. O Zoro derrotou de forma incrível, cortando um gigantesco Pika de pedra ao meio. O maior adversário que ele enfrentou no Novo Mundo até aquele momento foi o Pika, mas não deu nenhum trabalho duro para o espadachim. Hoje, esse homem provavelmente está preso com os outros membros da família Don Quixote. Como o Doflamingo se encontra no level 6 de Impel Down, é muito provável que tenha acontecido algo parecido com a Baroque Works, que o seu líder foi jogado no nível 6, no caso o Crocodile, e os outros ali da sua organização foram sendo colocados em andares distintos, de acordo com sua recompensa e força. Gyokimaru Onimaru.
Zoro enfrentou esse monge ladrão no início de um ano sem perceber que ele era na verdade uma raposa mística transformada, guardião das espadas de Wano e aliado oculto, inclusive grande companheiro de um ancestral do Zoro, Shimotsuki Ushimaru. A última vez que o vimos, ele estava com Kawamatsu, Marco e Kinemon em Ringo após o ataque de Onigashima, em um santuário dedicado a Oden e todos os seus vassalos caídos. Kamazou Killer. Na época, o braço direito de Eustace Kid estava alucinado sob o efeito de uma fruta Smile defeituosa, mas com uma enorme sede de sangue. Sede essa que foi completamente interrompida pela força de Zoro. Posteriormente, os dois lutaram juntos em Onigashima contra o próprio Kaido e a própria Big Mom, ao lado de seus capitães, e também em Trafalgar Deepwater Law. Mas hoje, Killer descansa no fundo da costa de Elbaf, onde, em um ataque praticamente suicida, ele e seus companheiros, comandados por Kid, partiram direto em um confronto contra Shanks, o Ruivo, que com apenas um ataque aniquilou completamente a sua tripulação. King, o Incêndio. O Lunário, o braço direito do Kaido, foi o oponente mais difícil que o Zoro já enfrentou e venceu. O espadachim foi obrigado a usar toda a sua força até o limite, chegando a ver literalmente a própria morte diante de seus olhos. A necessidade de evolução foi tão grande que o Zoro venceu King usando o Haki do Rei revestido na sua nova espada Ema. Posteriormente, a calamidade foi derrotada pelo almirante Aramaki ainda em Wano, que solicitou que os marinheiros viessem buscá-lo. Mas parece que essa missão nunca chegou a ser completada. Semanas depois, King ainda estava ferido, enfaixado em um local desconhecido. Enquanto ouvia a transmissão mundial do Vegapunk, King relembrou suas próprias experiências como um lunário quando o cientista mencionou raças raras que eram perseguidas. S-Hawk. O Zoro enfrentou o clone do Mihawk em Egghead ao lado de seu antigo inimigo Kaku. A luta foi interrompida, mas deu pra ver que o espadachim no Chapéu de Palha estava executando uma excelente performance. Apesar de que, bem, ele demorou uma eternidade para reconhecer as semelhanças do Serafim com o King, então nem ele e nem seus aliados nessa batalha estavam sendo capazes de gerar algum tipo de dano, porque isso só seria possível quando a chama nas costas do clone se apagasse. Parabéns, Zoro, um verdadeiro gênio em combate, mas que às vezes esquece de usar a cabeça de Marimo. Em algum momento, ele e os outros serafins foram capturados em bolhas de Kairosek e deixados no porão de Egghead com agentes da Cypher Pool aprisionados. Mas depois do Gorosei e Zambaron ver Nazujuro cortar a Labophase, S-Hawk e os outros serafins, assim também como os agentes da Cypher Pool, foram libertados. Não sabemos ao certo onde eles se encontram agora, mas provavelmente foram realocados em alguma instalação do governo mundial. Rob Lucci. O principal antagonista de Enies Lobby foi derrotado por Luffy em um dos combates mais frenéticos de todo One Piece. Após o confronto, Lucci foi salvo por seus companheiros e passou um certo tempo fugindo do governo mundial, porque após a falha, sabia que corria o risco de ser executado. Mas dentro dos 2 últimos anos, o Leopardo foi readmitido pelo governo e promovido da CP9 para CP0. Ele foi visto em breves missões ao redor do mundo, como em Dressrosa e também no Reverie, mas volta efetivamente no arco de Egghead, onde já com sua fruta despertada, toma uma sova histórica do Luffy, mostrando uma discrepância gigantesca nos seus níveis atuais de poder. Depois, ele decide que não é páreo para o capitão do bando, tenta enfrentar o Zoro e acaba igualmente derrotado com um toque final do Jinbe. Após a fuga do Chapéu de Palha, Lucci e Kaku retornam para seu navio, mas quando questionados por um agente onde Stussy estava, Lucci afirmou que a matou, mesmo que tudo indique que isso não seja verdade. E aí, qual desses rivais você acha que ainda vai voltar? Tem algum que ficou de fora e merecia estar na lista? É isso, esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com aquele amigo que também é grande fã do Zoro, beleza? Nos vemos sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso galera, valeu!